Olá, gente! Hoje, falando em psicologia, vai falar de um assunto que é importante a gente repensar a respeito desse assunto. A gente vai falar sobre a espiritualidade. Vamos fazer algumas análises a respeito da espiritualidade. Para quem não sabe, além de psicóloga, tendo a formação em psicologia, as especializações da área, eu também sou teóloga. E as pessoas sempre me perguntam como eu consigo fazer essa miscigenação da ciência com a espiritualidade. Então eu vou falar um pouquinho a respeito do que eu penso, aproveitando um pouquinho esse barulho de cachoeira que nós estamos escutando, para a gente falar um pouquinho desse lugar que é importante para nós, esse lugar que é importante para o nosso crescimento. Quando a gente entende que a espiritualidade é para crescermos, é para evoluirmos enquanto pessoa, nós temos aí um ganho significativo. Porque a espiritualidade na vida das pessoas, ela tem que ganhar esse lugar, um lugar que você, primeiro, integra dentro de você os recursos internos que todos nós temos, de uma forma que é sadia, uma forma que é positiva, respeitando as pessoas ao nosso redor, respeitando as pessoas que não vivem uma fé que a gente quer manifestar. Tem pessoas que vão viver a sua manifestação de fé numa determinada religião. Nós fazemos uma diferença muito grande a respeito desse papel da religiosidade e da espiritualidade. A gente sabe que a palavra religião significa ligar o homem a Deus. Mas com o tempo, as pessoas elas foram utilizando um pouco da religião para fazer grupos separatistas. E que não é o ideal nesse sentido. O ideal é que a gente entenda que embora as pessoas que estão ao nosso redor vão ter manifestações de fé que vai ser diferente da nossa, a gente tem que aprender a ter um respeito com a manifestação de fé do outro. Quanto mais a gente faz esse papel, mais saúde nós encontramos nas nossas relações em espiritualidade. E a espiritualidade ela é vivida em diversos âmbitos, não precisa ser só numa apreciação a um texto religioso, não. Mais do que isso, se a gente for pegar Cristo como exemplo, Cristo ele era prático. Ele tinha seu conhecimento aos textos sagrados, mas ele produzia nas suas ações algo correspondente àquilo que ele falava, algo correspondente àquilo que ele cria. E isso é importante a gente entender que nós temos que dinamizar nas nossas relações da mesma forma, Ser coerente com aquilo que nós estamos manifestando, E trazendo as pessoas vida, a partir dos nossos diálogos. Se a gente olhar Jesus como referência, considerando que nós estamos numa nação, que a maioria são cristãos, a gente respeita melhor as outras pessoas, a gente não fica naquele papel de julgamento para com o outro, Nós temos um papel de construção com a gente, os lugares que a gente precisa colocar luz nas sombras. Todos nós temos sombras, Nós temos a máscara que nós queremos mostrar o melhor para as outras pessoas. Nós temos a sombra, que são os lugares onde que a gente precisa melhorar. Que tem que enviar luz para aquele lugar para a gente compreender o que de fato é necessário mudar. E nós também temos a nossa essência. A nossa essência está ligada exatamente com esse lugar que nós carregamos dentro de nós e possamos, de fato, dar sentido à nossa existência a partir da nossa essência. Isso é muito relevante, isso é muito interessante a gente viver e a gente entender que nós temos um poder dentro de nós, até um poder curativo dentro de nós, quando nós temos o acesso à nossa essência, quando a gente consegue de fato vibrar emoções de alto valor, a emoção do amor, que ele também tem um papel de cura. O amor ele cura. Quando você abraça uma pessoa com amor, aquela pessoa ela recebe algo tão intenso dentro dela que de fato muda o dia dela. Então, a paz, enfim, são sentimentos que a gente coloca aí. Até algumas pessoas gostam de falar de vibrações, Nós temos aí as vibrações, nós temos aí as sintonias dos sentimentos, Enfim, nós criamos ali um campo magnético também, conforme as coisas que nós manifestamos, os sentimentos que nós manifestamos. Por isso que nós falamos a respeito da violência. A violência gera violência porque
Se eu manifesto um coração violento, eu promovo no meu espaço, nas relações interpessoais, a violência. Se eu estou, canalizada com o sentimento do amor, com o sentimento da paz, eu promovo naquele ambiente o amor, eu promovo naquele ambiente a paz. É nesse lugar que a espiritualidade conversa com tantas outras religiões. Se a gente pega esse lugar, dos sentimentos que vibram alto, se a gente pega esse lugar em que eu tenho que tratar o outro com grande cordialidade, com grande amor, a gente consegue, compreender como é o papel evolutivo que cada pessoa ela vai manifestar. E eu não posso esperar que o outro tenha a mesma conduta que eu tenha, Eu tenho que entender que o meu papel evolutivo é ele tem uma forma de agir, e o papel evolutivo do meu colega de trabalho, Marcos, é de outra forma também, de construir isso. Tá tudo bem, Nós estamos numa indústria de alta performance que coloca a gente em pauta para a gente ser ativistas nas nossas relações. A gente esquece de tirar um momento para a gente refletir, para a gente meditar, para a gente orar, e isso de fato, interfere nas relações que nós vivemos. Quando a gente tem um tempo que a gente tira para nós, mesmo que você levante pela manhã e faça lá a escrita sagrada, escreve lá alguma coisa a respeito do seu dia, isso já te favorece no sentido de você conectar com você, com a sua essência, para que você consiga pensar nas novas manifestações daquele dia para ser positivo. A forma como você levanta de manhã já faz uma diferença gritante. Se você levanta com aquele sentimento de ansiedade, aquele dia ele vai ficar pesado. Mas se você levanta com aquele sentimento, esse dia vai ser muito bom, eu vou conseguir ultrapassar de uma forma importante todos os desafios que eu tenho vivido, de fato as coisas dos seus desafios vão ser ultrapassados, porque você jogou ali o que é intenção. Quando a gente faz as coisas com intenção, se você vai tomar o seu banho e coloca intenção, eu vou fazer o que com esse banho? Esse banho vai me descansar, vai me relaxar. Quando você vai comer e você coloca intenção ali na hora que você come, você tem uma outra manifestação, uma outra relação, seja com a comida, com as pessoas ao seu redor, e você desperta para a autenticidade. É o papel da espiritualidade, é despertar as pessoas para viver uma verdade, para viver essa autenticidade nas relações, Nós estamos um pouco cansados das relações que são falseadas. Essas relações falseadas, elas minam a nossa energia, elas minam os nossos potenciais sadios. Nós temos que canalizar, de uma forma positiva para que possamos, de fato, ter dentro de nós vida e vida em abundância, ter um olhar de abundância. E não estou falando a respeito das doutrinas de prosperidade que nós escutamos por aí, porque prosperidade é ausência de necessidade. Todos também têm o direito de ter uma vida de dignidade, Quando a gente entende esse papel da prosperidade, não é o papel do enriquecer a qualquer custo, e a gente vê as pessoas fazendo coisas que são horríveis umas com as outras ou com elas mesmas, perdendo a saúde nas relações, perdendo a saúde, a sua integridade, para buscar riquezas sem fundamentos, estando vazias nessa construção insignificante da vida, Porque a gente às vezes está assumindo um papel de competição, e esses papéis de competição minam a nossa essência, minam tantas coisas que nós temos que ter na vida. Nós temos que entender que a gente pode viver na nossa sociedade, a gente pode ter uma dinâmica sadia, um sentimento de dignidade, E mais do que isso, ter ações de dignidade, mas a gente tem que entender que qual que é o pensamento de abundância que eu quero carregar, Às vezes nós vivemos sentimentos de escassez, O sentimento tudo falta, você pode ter tantas coisas, mas se você ainda é permeado por esse sentimento de escassez, você não vai ter o sentimento de alta eficácia na vida. E esse sentimento de alta eficácia não é necessário você ter riquezas para ter. É necessário que você sinta dentro de você um preenchimento, que não é necessário você estar ligado a um vínculo religioso, mas faz de você ter uma vida relevante, faz de você ter uma vida que de fato seja transformadora. Nós somos agentes de transformação. A gente tem que entender esse papel fundamental.
Não importa se você é ateu, você está ali ajudando a salvar as baleias, você já vive uma vida de espiritualidade, trabalhando para o nicho ecológico, o equilíbrio ecológico, favorecendo as próximas gerações, né? A gente tem que entender que o nosso papel de transformação, ele é amplo, ampliando o nosso olhar nesse lugar. Nós saímos desse lugar que a gente às vezes cria as mesquinharias nas relações e acaba tendo brigas desproporcionais, despropositais. Não estou falando que nós temos que deixar de trazer boas discussões, mas boas discussões não é igual a gente ver as brigas que a gente vê por aí, que divide as famílias, que divide os potenciais das pessoas, que minam todas as formas de relações sadias, né? A espiritualidade, ela está nesse lugar do respeito, desse lugar de pensar no coletivo, né? Porque é isso que vai favorecer. Nós somos agentes de transformação. Não posso pensar mais em mim. Está no momento de eu pensar no coletivo, nas ações que nós possamos abraçar entre nós, para que possamos construir com e junto. E assim a gente consegue ter essa amplitude da espiritualidade, né? Deixa vocês aí essa análise, enfim, né? E não preocupando se alguém vai concordar comigo ou não, né? A espiritualidade, cada um sabe o que vive dentro dela. Cada um sabe aquilo que de fato, né, o coração canta, a alma canta. Em mim canta esse desejo de realmente crescer, de me ter esse aspecto assim, da dinâmica, né, de viver algo que é pleno, preenchendo o meu ser com a plenitude divina, preenchendo o meu ser com algo que de fato cria esse valor, né? Mas eu vivo o meu aspecto, o outro é o outro, e eu tenho que respeitar esse outro, com todos os dizeres que ele tem, com todas as ações que ele traz, com todos os valores e princípios. E se o dia que ele quiser caminhar junto, amém. Se ele não quiser caminhar junto, amém. O que importa é que eu viva nessa dinâmica da respeitabilidade, responsabilidade com as pessoas que me circunscrevem. Um abraço.